Tudo bem, crianças? Vamos estudar hoje matemática, o assunto que fala sobre frações. Bem, mas o que seria a fração? Bem, a definição para fração nada mais é do que uma parte ou porção de um todo. Por exemplo, eu tenho aqui uma pizza, onde essa pizza ela foi dividida. Observe aqui, com bastante atenção. Na matemática, representamos a fração como uma razão de dois números inteiros que ficam separados por uma barra, como mostrado no exemplo a seguir. Então, vamos observar o exemplo a seguir. Próximo slide. Aqui nós temos o termo de uma fração. Os termos de uma fração, nós temos aqui o quê? O numerador. Observe que eu tenho aqui o traço da minha fração. E eu tenho o quê? O denominador. O que seria o meu numerador? O numerador é o número que fica em cima e ele indica quantas partes foram tomadas do todo. E o número que fica embaixo do traço, ele recebe o nome de denominador. E o que ele indica? Em quantas partes a unidade, ou seja, o todo foi dividido. Então, os termos de uma fração são chamados de numerador e denominador. O numerador indica quantas partes tomamos o todo e o denominador indica em quantas partes o todo ou a unidade foi dividida. Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos a representação de fração. Nós temos nome do número da fração, nós temos nome da palavra fração e aqui ao lado nós temos a sua representação. Então, aqui eu tenho em número 3, aqui eu tenho o traço da minha fração e o 5. Como eu faço essa leitura? Eu digo que 3 quintos. E aqui eu tenho 7, o traço da minha fração e 8. 7, o quê? Oitavos. E assim sucessivamente, tá? 2 terços, 3 sextos, 4 sétimos e 6 sextos, tá? Observe bem aqui. O círculo, tá? Ele foi dividido em quantas partes aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Quantas partes foram tomadas? 3. 1, 2, 3. A mesma coisa aqui. Quantas partes eu dividi o meu todo? Foi o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas partes foram tomadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Observe com bastante atenção. E aqui eu tenho meio ou metade. Escrevemos assim. Fernanda quer meio metro de tábuas. Mamãe faz 2 pães com meio quilograma de farinha. Ela disse à paciente que chegará em meia hora. Essa forma de representar as quantidades, ela é chamada de quê? De forma fracionária. Ou simplesmente o quê? Fração. Então, a fração que nós estamos observando aqui, ó, tá? Meio ou metade, quer dizer que repartimos algo em 2 partes iguais e estamos considerando o quê? Apenas uma delas. Então, nós escrevemos 1 acima do traço, tá? E do traço da fração e o 2, o quê? Abaixo do traço, como vocês podem observar aqui. Então, eu tenho o meu numerador, o meu denominador, que são chamados termos da minha fração, tá?
E o nome desses termos eu tenho que estar sempre atento. Quantas partes eu vou dividir, quantas partes vai ser tomada do meu todo. Mas esse é um conteúdo muito fácil de ser assimilado, muito fácil o entendimento. Basta que eu coloque assim na minha mente a definição do que seria o numerador, do que seria o denominador, como é que eu faço a leitura, tá, dessa minha fração. Mas eu tenho certeza que vocês, alunos inteligentes, esforçados que são, vão compreender esse nosso assunto, tá bom? Um beijo, com muita saudade de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos.